Porque a bem-aventurança, se nós formos olhar, ela já é, o Akal gosta de colocar dessa forma, e eu vejo que é uma forma muito precisa para a gente entender esse contexto, que a bem-aventurança, ela não é uma experiência em que você trabalha para acontecer e então realizar, e aquilo é percebido como uma experiência. A bem-aventurança, ela já é uma dimensão do próprio ser. Ela já é aquilo que está acontecendo, mas não está sendo reconhecida como uma dimensão do ser, de um estado de consciência que acontece e sempre já está acontecendo e nunca deixou de acontecer, assim como a onda nunca deixou de ser o oceano. Então, quando a gente pode olhar para esse momento da vida e se porventura você olhar para outros momentos da sua vida onde você sentiu que você sofreu e que houve uma grande necessidade de preenchimento ou de medo, em que você travou profundamente a sua expressão e não pôde simplesmente transbordar a beleza que você já é, a profundeza e a profundidade que você já é, como um transbordamento, um compartilhar que ocorre da experiência do estado, desse estado de ser que nunca deixou de ser. Você pode olhar sempre para cada momento desse e, através desse olhar do perdão, ressignificar essas possibilidades para que essa experiência do paradoxo, dessa instância do ser que sempre já é e sempre já está aqui, possa acontecer como esse estado, e não como uma experiência de alguém que fica experimentando agora essa bem-aventurança, essa completude. Porque a ideia aqui é que essa ideia de alguém que experimenta algo vá sendo tirada de campo e possa simplesmente abrir espaço para esse contexto do presente e do estado que possa acontecer. Então, é como se a gente trilhasse esse caminho da onda, paradoxalmente, enquanto trilha o caminho da onda, reconhece que tudo já está acontecendo. Você não para de caminhar e, no entanto, não acha que tem algum lugar para chegar. O lugar para chegar é sempre o lugar onde se está, porque você já está completo sempre nesse local onde você está. No entanto, o movimento está sempre acontecendo, então você está sempre caminhando. Então é um equívoco também quando você descobre que essa bem-aventurança, estado do ser, é uma condição de presença, algo que vigora sempre como uma realidade e que simplesmente não está sendo percebida, mas que você pode conseguir isso em algum momento. É um equívoco você achar que a partir disso, ok, já é essa bem-aventurança, então eu paro de fazer tudo. Eu não faço mais nada porque se tudo já é, para que fazer alguma coisa? Na verdade, é justamente o oposto que ocorre. Quando você descobre que tudo já está acontecendo, surge um ímpeto de fazer. E é aí que você realiza mais ainda. É aí que você transborda aquilo que você é. Então essa ideia de que quando você realizar, tudo para e tudo acaba, é um equívoco. O que acontece, na verdade, é que você vai ter mais força e mais intensidade para fazer. Para quem gosta da numerologia, para quem entende um pouco essa linguagem dos números, é por isso que o ano vai acabar no número 12. Eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, que é assim, por que vocês acham que um sistema numerológico que se atualizou para esse momento que nós estamos vivendo, não criou ali uma possibilidade de terem 12 campos da consciência, tá? E não ficar faltando um mês no ano, já que já foi atualizado? Por que ficou um mês sobrando lá no fim? Para quem é do Kundalini Yoga aí, sabe, a gente tem lá 11 campos da consciência. Fica um mês faltando. É um mês que se repete, o número 12, que soma 3. Então repete lá com o mês de março, número 3. Mas por que é o 12? Porque quando o indivíduo, sendo a fonte, sendo a unidade, faz a sua jornada, assim como a onda que sai do oceano e faz a sua jornada por todos os 9 números, mergulha na sua radiância total, a partir da sua radiância, afirma que essa consciência universal é a única coisa que vigora como realidade. Por isso 11, 1 e 1, essa reafirmação na dupla possibilidade de perceber a vida, do tempo e espaço, na dualidade, nessa lei da polaridade. E essa lei da polaridade é preenchida, cada uma desses canais, por esse número 1 do número 11, que são dois números 1 formando ali o número 11, quando essa experiência ocorre, dessa completude, e desses dois canais da polaridade sendo preenchidos pela essência, quando essa jornada acaba lá do número 1, passou pelo 9, vivenciou essa luminosidade da radiância, se reafirmou, nessa reafirmação, nesse sentido de realização, nessa compreensão de que bem-aventurança já é um estado, e esse estado está sempre vigorando como uma realidade, surge o número 12, que vem depois. E o que é o 12? É o 3, é ação. Então, depois, imediatamente após dessa realização de que a bem-aventurança é um estado de consciência, é um estado de consciência que sempre vigora e nunca deixa de estar
assim como o oceano nunca, na onda nunca deixa de ser o oceano, surge daí um ímpeto de ação. A onda ressurge sendo novamente bela e profundamente bela a partir desse novo momento, desse novo contexto. É onde aí cada ação surge diretamente da fonte, como uma emanação da fonte direta. Esse é o sentido mais profundo daquele mantra Ek Onkar. É quando essa ação está profundamente conectada com a unidade. E essa ação profundamente conectada com a unidade só acontece nesse estado de bem-aventurança, nesse reconhecimento de que você já é tudo o que precisava ser e de que nada mais falta em você. Então não há nada a se buscar preencher. E, no entanto, há necessidade desse reconhecimento, dessa abertura, vamos dizer assim, para essa condição que sempre já está vigorando. Então a gente poder ressignificar e trabalhar no único lugar que a gente pode, de fato, mover, que é a percepção do olhar diante daquilo que aconteceu, é o que nos cabe para que essa realização e essa compreensão dessa infinitude, dessa bem-aventurança, possa ser uma possibilidade. Não é garantido também que a gente vai reconhecer isso. Essa é a nossa jornada do humano. Então o humano está sempre caminhando em direção a esse reconhecimento, como níveis de aprendizado. Então a gente está sempre aprendendo a abandonar algo aí para que isso possa acontecer com uma possibilidade, para ver se um dia isso acontece. E por isso que nos cabe sempre continuar andando, nunca ficar parado. Você não precisa nem ficar acelerando, nem correndo demais e nem ficar parado. No entanto, um caminhar consistente, consciente, em cada passo, reconhecendo cada passo como a única possibilidade que existe, a única realidade, cada passo, em cada respiração, assim como cada inspiração e cada exalação sendo a única possibilidade que tem, você começa a trazer a tua atenção e todo esse processo intelectual e da mente para esse instante aonde essa realidade pode ser percebida e ao ser percebida, realizada, e ao ser realizada, dissolve-se aquele que pensou um dia em realizar e então passa a vigorar somente como realidade essa bem-aventurança e esse estado de completude e que alguns chamam aí de iluminação, que é um estado de clareza total diante da vida, de percepção da realidade nua e crua, sem querer modificar. A iluminação seria, assim, a gente trazer um contexto de clareza para a vida, onde você percebe que a vida não está equivocada. Tudo está no local onde deveria estar, porque está claro. Quando está escuro é que você não percebe que tudo está no local onde deveria estar. Então quando você lança luz sobre a possibilidade de compreender a realidade, você percebe que cada coisa está sempre no seu local. Então quando você percebe a realidade, é a compreensão da vida exatamente como ela é, sem querer tirar nem pôr. E é nesse momento onde você tem uma chance de viver nesse estado de realização e de vigorar como esse transbordamento da própria luminosidade, da própria radiância que se compartilha com cada pessoa, em cada contexto, em cada local. Tá? Então hoje a gente vai seguir nessa jornada para intervir mais profundamente nesse olhar diante lá do contexto da nossa gestação. Eu até diria assim para vocês, não sei se todo mundo aí já fez alguma vivência que possa ter trabalhado esse contexto, ou se tem alguma relação com esse contexto. Você não precisa necessariamente ter, aí eu vou dando algumas indicativas ao longo do CRIA, para você poder fazer as experiências juntos ali. Essa não é uma prática, apesar do nome ser um CRIA de renascimento consciente, também eu quero avisar aqui para vocês que essa não é uma prática de renascimento consciente. É parecida, tá? Mas não é uma prática de renascimento consciente. Esse é um CRIA de Kundalini Yoga, com o objetivo de renascimento consciente, onde ele vai trabalhar ali com tanto de visualização também em um determinado momento, esse período onde você estava dentro do ventre da sua mãe. Então eu já estou criando essa introdução também para que você vá se conectando com esse local aí, porque vai ser requisitado ali que em algum momento você traga isso para mais próximo de você, para que você possa reviver ali certas condições e poder liberar, como nesse sentido que eu falei ali, de perdoar, mas não alguém ou algum contexto, perdoar a si mesmo por não ter se dado conta de que já estava completo ali, pleno ali. Então você traz essa condição do perdão, mas para si mesmo. Então uma das coisas mais difíceis que tem é a gente perdoar a si mesmo, porque a gente não se dá esse direito, então a gente prefere culpar outras instâncias do que criar uma possibilidade de perdoar a si mesmo por não ter percebido naquele momento que tudo já era completo. Então a gente fica com uma grande mágoa de nós mesmos, e nessa grande mágoa de nós mesmos a gente prefere culpar outras situações e outros contextos. E como em alguns momentos eu já comentei, alguns de vocês já ouviram isso, a gente pode olhar sempre os nossos traumas, cada trauma nosso,
ele é um grande portal de acesso para essa lembrança de que tudo já é completo. Quando a gente vai fundo num trauma, quando a gente acha que a dor vai aumentar, porque a gente está indo mais fundo naquele trauma, é justamente o oposto que ocorre. É lógico, as camadas iniciais que você começa a descascar de um trauma não são nada fáceis. Então vem muita dor mesmo, você sente dor e é difícil olhar para aquilo. Não dá vontade de olhar para aquilo. Mas se você persiste com uma sustentação de uma tradição espiritual, por exemplo, como a gente está aqui inserido, e você, com um grau de sutileza e com vitalidade, direcionando todo esse movimento para que essa liberação ocorra, você mergulha no trauma e a partir do trauma ocorre a lembrança de que a identidade, isso que é idêntico, a fonte, o oceano, sempre já está acontecendo. Tá? O aspecto da sombra e o aspecto da persona, dessa manifestação individual, são duas bases desse processo da identidade. A identidade aqui entendendo assim, como nessa metáfora que eu usei do oceano, que a onda sempre é o oceano. Então qual é a identidade da onda? É ser oceano. A identidade da onda não é ser onda, ela é e sempre foi e nunca deixou de ser o oceano. Então a identidade de cada um de nós é essa consciência cósmica de onde cada um é emanação. E essa identidade tem na sua base, para se manifestar, esse choque de duas polaridades, que se chama, uma que se chama sombra e outra que se chama persona. Porque persona quer dizer máscara, mas vamos entender máscara sim com a possibilidade de você enxergar, tá? Não uma máscara de você colocar outras coisas na frente daquilo que é. Não, simplesmente aquilo que é a onda. A onda é a persona da consciência no formato da onda. Então a persona é o formato da onda no momento em que a consciência está vigorando naquele instante como onda. Então a persona não tem nada de errado, você ter a personalidade aí. Mas a personalidade não é o centro de comando. O centro de comando é sempre a consciência. Essa unidade transformadora e que mantém tudo acontecendo. Mas a sombra e essa persona são a base dessa identidade, desse processo de reconhecimento. Então o trauma, considerando o trauma como sombra, isso que nós podemos acessar eventualmente quando a gente vai conscientemente para um momento da nossa trajetória aqui nessa encarnação, como no caso agora o ventre da mãe, que você pode acessar traumas, é esse lado sombrio. E esse lado sombrio a gente nunca quer olhar para ele, como se ele não fosse parte integrante dessa experiência. A sombra é parte integrante, é uma parte importante porque ela é um canal direto para essa lembrança, desde que você tenha suporte, como eu disse, de uma tradição espiritual ou de uma técnica muito bem estruturada para que você não faça isso de maneira irresponsável. Então, nesse contexto aqui, nós estamos sustentados por uma tradição que dá suporte para esse mergulho profundo desse trauma e a partir desse trauma, esse olhar para essa lembrança, para essa realização daquilo que nós sempre somos e nunca deixamos de ser. Esse sentido de que algo falta, de que você vai buscar algo que está lhe faltando agora, ele some, ele se acalma e você relaxa sobre isso que você é agora. E ao relaxar sobre isso que você é agora, você pode olhar com mais tranquilidade para a vida e olhar para as coisas que aconteceram na sua vida. Então ressignificar o olhar. E ao significar o olhar, trazer a condição de clareza para cada momento, trazendo a condição de clareza para cada momento, perceber cada momento e responder adequadamente a cada momento com essa ação que surge conectada com a essência. Então você dá uma resposta direta e clara sempre para dissipar qualquer questão na vida. Esse é o contexto em que nós estamos, é para esse lugar que nós vamos caminhar, navegar e espero aí que seja uma grande experiência para cada um de vocês nesses momentos agora finais do ano, para que a gente possa de fato abandonar tudo isso que nos impede de reconhecer essa condição essencial e nuclear de luminosidade e de clareza que sempre está acontecendo. O oceano sempre está acontecendo.